Olá, eu sou o Lucas Hadi, educador financeiro e CEO da Rufi, e hoje eu vou falar com vocês a respeito do tripé dos investimentos. O tripé dos investimentos, a gente dá esse nome porque são 3 fatores, que é aquilo que compõe as 3 principais características de qualquer investimento financeiro que a gente venha fazer. Então, a gente pode dizer que a gente tem aqui um investimento e ele vai ter o seu tripé, que vai ser composto basicamente por 3 coisas. Ele vai ter a liquidez, ele vai ter a rentabilidade e ele vai ter a segurança. E o que a gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende do tripé é que ele nunca fica sendo um tripé, porque a gente só consegue 2 pernas desse tripé sempre. E aí cabe a nós escolher qual dessas pernas a gente vai querer abrir mão. Mas para isso a gente tem que conhecer essas pernas primeiro muito bem. Então eu vou explicar para vocês. Segurança é muito fácil, O investimento é seguro ou não é? E aí a gente tem que lembrar que tem alguns tipos de risco. Uma coisa é na renda fixa você ter medo de um banco quebrar ou de uma empresa quebrar e não te devolver o dinheiro. Outra coisa é você investir em uma ação, você ter a segurança de que aquela empresa, por exemplo, não vai quebrar, mas que aquela ação vai oscilar muito durante o tempo. Então você pode dizer, olha, é seguro do ponto de vista de que eu sei que não vai quebrar, mas o preço dessa ação pode cair muito. Então um a gente chama de risco de crédito e o outro a gente chama de risco de mercado. Mas não vamos complicar. Só queria deixar claro que são 2 tipos de risco e a gente tem que considerar esses riscos de maneira bem distintas. Tem outros tipos de risco, mas esses 2 aqui servem para simplificação. Rentabilidade. A gente sempre quer a maior possível, óbvio. E liquidez é a velocidade que esse dinheiro volta para mim. Quando eu pedir um resgate, em quanto tempo esse dinheiro volta. Então vamos lá. Eu adoraria ter um investimento que volta para mim a qualquer momento, tem uma rentabilidade excelente e é muito seguro. Só que eu tenho uma notícia triste, esse investimento não existe. Então vamos dizer, por exemplo, que eu pego aqui uma LFT ou o Tesouro Selic, vocês devem conhecer com esse nome. O Tesouro Selic, ele vai ter segurança, é um dos investimentos mais seguros do mercado, porque quem emite é o governo tem a maquininha que imprime dinheiro, então ele vai te pagar com certeza, e ele tem liquidez, porque ele te devolve o dinheiro a hora que você quiser. Você pediu um resgate, o dinheiro volta para você. O que ele não tem? Ele não tem rentabilidade. Ele te dá 100% da Selic, que é a taxa básica de juros da economia, ou seja, é o rendimento mais básico que você pode ter, salvo se você ainda está na caderneta de poupança, porque aí não tem nem discussão. Agora vamos pensar num outro tipo de investimento, investimento de, por exemplo, uma ação, uma renda variável em geral. Você vai ter aqui liquidez, porque, eu não sei se vocês sabem, mas você vendeu uma ação, em 2 dias o dinheiro cai na sua conta. Então ele volta muito rapidamente para sua mão. E você vai ter rentabilidade. Por mais que não seja uma rentabilidade garantida, existe um conceito que é rentabilidade esperada. E o que se espera de uma ação é que ela tenha uma rentabilidade muito superior à dos investimentos em renda fixa. O que a gente não tem? Segurança. Por quê? Quando você compra uma ação, não existe a mínima garantia de que aquele dinheiro vai retornar para você com um certo rendimento. Você pode inclusive ter perdas. Então você não tem previsibilidade nenhuma do retorno. Você abriu mão aqui da segurança. E agora a gente tem um outro exemplo que eu posso pegar com a cor preta aqui. A gente pode pegar, por exemplo, uma debênture. Debênture, para quem não sabe, é um ativo de renda fixa emitido geralmente por empresas não financeiras. Algumas vezes as financeiras emitem também, mas na maioria das vezes são empresas não financeiras. É um ativo de renda fixa que geralmente tem uma rentabilidade bem mais interessante do que um título público, um CDB, uma LCI, que no caso desses 2 últimos são ativos bancários. E por ser um ativo que conta com garantias, a empresa geralmente te oferece alguma garantia real, como algumas máquinas dela, ou como alguns recebíveis que ela tem, enfim, ela tem como te oferecer uma garantia de que se ela não conseguir te pagar, você vai lá e pode buscar esses ativos que ela tinha deixado ali como garantia, a gente pode dizer que ela te oferece uma segurança bem razoável. Tá? Sempre tem que ser analisado, obviamente, mas é bem razoável. O que ela não oferece nesse caso?
liquidez. Principalmente no Brasil, o mercado de debêntures tem uma liquidez muito reduzida. Então, se você compra, por exemplo, uma debênture para 2030, e eu estou gravando esse vídeo aqui agora em 2022, tem uma possibilidade grande de eu ter que aguardar de fato os 8 anos para receber esse dinheiro de volta. Óbvio que no meio do caminho eu posso eventualmente conseguir negociar, mas talvez isso não aconteça. Moral da história: se eu estou privilegiando liquidez, eu vou ter que escolher liquidez e mais uma das pernas. Rentabilidade? Então eu tenho que escolher mais uma das outras duas. Segurança? Vou ter que escolher entre rentabilidade e liquidez. O mais inteligente sempre é a gente casar essas alternativas com o tipo de meta que nós estamos falando. Se eu estou falando de uma meta de curto prazo, é muito claro para mim que a liquidez e a segurança são os fatores-chave. Se eu estou falando de médio prazo, talvez eu esteja falando um pouco mais aqui de liquidez e rentabilidade, ou até mesmo de liquidez e segurança mais uma vez, dependendo do que é o médio prazo ali no seu conceito, 2 anos, 3 anos, varia. E se eu estou falando de longo prazo, é natural que eu abra mão de liquidez em troca de rentabilidade e segurança. Tá? Eu acho que o mais importante é sempre a gente só entender que não existe um investimento perfeito. É muito comum você apresentar as opções e aí o investidor fala assim: ah, mas 2030 é muito longe. Ah, mas esse rende muito pouco. Ah, mas esse é muito arriscado. Você não vai encontrar um investimento que reúna as 3 características. Você vai ter que entender de qual delas você está apto a abrir mão naquele momento em troca de conseguir as outras 2. Tá certo? Espero que tenha sido claro. Deixa seus comentários aqui. Se gostou, curte o vídeo, compartilha e até o próximo vídeo.